Imagina só, se tornar um aventureiro de verdade, entrar para uma guilda famosa, explorar dungeons e enfrentar criaturas perigosas, conquistar fama, ouro e talvez até se tornar uma lenda. Mas alguém está a alguns passos à sua frente. Uma organização antiga, um segredo enterrado há séculos e uma princesa desaparecida que pode mudar o destino de todo o reino. Agora, uma nova ameaça surgiu. O Círculo do Crepúsculo, um grupo misterioso que parece conhecer os Néfins muito melhor do que deveria. Fique até o final, porque este é apenas o começo de uma aventura muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Atenção, esse é um episódio continuando a série A Lira do Peregrino. Caso você não tenha assistido os episódios anteriores, sugiro clicar aqui no card e assisti-los antes de continuar, para que possa entender melhor a história. Depois você volta. Episódio 3. A Floresta Mística esconde um grande segredo. Você ainda estava recuperando o fôlego quando o Chapéu falou. Quieto, cuidadoso, o tom de quem não quer alarmar, mas não tem escolha. Kel, aqueles mercenários, eu reconheço a marca nas vestimentas deles. Você não tinha percebido no caos da fuga, mas agora a imagem voltava. Um símbolo bordado nas capas. 4 círculos entrelaçados. Quem são eles? Você perguntou. O Círculo do Crepúsculo, disse o escudo. Eram os seguidores de Maren, o feiticeiro, o mesmo do ritual. Achamos que tinham desaparecido faz séculos, disse o manto. Não desapareceram. Esperaram, disse o chapéu. Você olhou para a entrada da caverna, para a escuridão lá dentro. Eles sabem onde está a princesa? Não, respondeu o chapéu. Mas estão procurando. Aparentemente, eles têm uma maneira de nos localizar. Você fechou os punhos. Até agora, a missão era encontrar uma princesa e quebrar uma maldição. Complicado, mas possível. Agora havia uma organização inteira do outro lado, com séculos de vantagem, e provavelmente já a caminho da Floresta Mística. A bota apertou seu tornozelo de novo, mas desta vez não tinha animação nenhuma no gesto. O que faremos agora? Ela perguntou. O que você faz? Volta para Valendar primeiro. Você precisa de informações, suprimentos e talvez aliados antes de entrar na Floresta Mística. Ou B. Ir direto para a Floresta Mística. Cada hora perdida é uma hora que o Círculo do Crepúsculo ganha. Se você escolheu A, voltar, a decisão é estratégica. Você chega à cidade ao entardecer, consegue suprimentos, ouve rumores sobre o círculo nas tavernas e descobre um detalhe importante sobre a Floresta Mística que poucos conhecem. Descansa e no dia seguinte, antes do amanhecer, você segue para sua missão. Bônus no desafio. Comece com mais 2 pontos de vida. Preparação tem valor. Se você escolheu B, ir direto, você não perde tempo. A estrada ao norte é perigosa à noite, mas você avança sem hesitar. Chega na orla da floresta antes do amanhecer, mas exausto e sem recursos. Penalidade no desafio. Comece com menos 2 pontos de vida. O corpo cobra o preço do cansaço. Fosse pelo caminho de Valendar ou ir direto pela estrada do norte, a Floresta Mística de Valendar era exatamente o que o nome prometia. Não era apenas uma floresta, era uma presença. As árvores eram antigas demais para ter idade. As raízes cruzavam a estrada como dedos fechando sobre a terra. A luz entrava diferente ali. Não era escuridão, era outra coisa. Como se o sol respeitasse aquele lugar o suficiente para não entrar sem permissão. É aqui, disse o chapéu, baixinho. Parece viva, você disse. Está, respondeu o manto. Sempre esteve. Você deu um passo em direção à entrada e a floresta respondeu. O vento parou completamente. Os sons de pássaros e insetos silenciaram de uma vez e, em meio às sombras,
2 olhos dourados brilharam na escuridão. Lentos, calculistas, avaliando você. Então, uma voz saiu das sombras, baixa como farfalhar de folhas secas, fria como a pedra antes do amanhecer. Mais um cordeiro perdido na borda do mundo. Uma figura saiu das sombras, alta, armada, com a marca de 4 círculos no peito. Não era um mercenário comum, era um comandante. Você e o comandante se encaram. Ele é maior, mais experiente, mais descansado. Você é mais rápido, mais desesperado e não está sozinho. Mas as chances não estão ao seu lado. E aqui começa o nosso desafio. Se você está gostando da nossa aventura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, quem sabe, se tornar membro do nosso canal. Agora, vamos para as regras. O seu objetivo é conseguir suportar o máximo que puder, pois este combate é desfavorável para você. Funciona assim. Primeiro, a iniciativa. Role o dado uma vez para você e uma vez para o comandante. Quem tirar o maior número ataca primeiro. Essa ordem se mantém até o fim. Você começa com 13 pontos de vida. Aplique o bônus ou penalidade de acordo com a sua escolha. O comandante começa com 30 pontos de vida. Cada um age na sua vez, rolando o dado e consultando sua tabela. Anote os pontos de vida, atualizando-o a cada turno. O combate termina quando alguém chegar a 0. Agora, boa sorte! Você estava no chão. O braço doía, a visão tremeluzia. O comandante se aproximou lentamente, como quem sabe que já ganhou. Curioso, ele disse. Você carrega os Neffens e ainda assim não entende o que tem nas mãos. Ele ergueu a espada e então uma nota musical cortou o ar. Única, clara, impossível de ignorar. O comandante parou. Não por vontade própria, como se seu corpo simplesmente tivesse parado. Em algum ponto entre as árvores, a melodia continuava, suave, precisa, completamente fora de lugar naquele momento de violência. Uma figura caminhou para a borda da floresta. Um meio-elfo ou um elfo você não conseguiu distinguir. Trajes nobres, mas com marcas de longa viagem. Poeira, manchas de barro, um rasgo na manga, cabelos loiros e longos, presos num rabo de cavalo com um lenço simples. Carregava uma flauta transversa e tocava com a naturalidade de quem faz isso há muito tempo. Ele parou a alguns passos do comandante paralisado, inclinou levemente a cabeça. Sério mesmo? Disse ele, com uma voz que misturava cansaço e diversão. Você não tem vergonha, não, de ficar aterrorizando crianças por aí? O comandante tremeu, visivelmente lutando contra a melodia. Com um esforço absurdo, ele alcançou uma adaga que tinha escondido e se cortou. A dor parece ter quebrado a paralisia por um instante, tempo suficiente para ele cair desfalecido no chão. O meio-elfo baixou a flauta, olhou para o comandante no chão, depois olhou para você. Você está bem? Você ainda estava sentado no chão quando ele se aproximou. Me chamo Alexander, disse ele estendendo a mão. Somos colegas de guilda. Também sou da Lira do Peregrino. Você olhou para a mão estendida, depois para ele. Como você me encontrou aqui? Alexander tirou uma corrente do bolso,
Pendurado nela, havia um pequeno cristal que pulsava com uma luz fraca. Esse cristal aqui reage ao anel que você recebeu quando entrou na guilda. Quanto mais forte o sinal, significa que maior é o perigo. Você olhou para o anel no seu dedo. Nunca tinha pensado muito nele. O seu estava gritando, disse Alexander com um leve sorriso. Eu estava voltando de uma viagem longa. Passei perto o suficiente para sentir. Então resolvi verificar. Sorte é minha. É, sorte sua, concordou ele. Alexander olhou para os equipamentos que você carregava. Demorou um segundo a mais do que o normal, mas não disse nada. Você estava prestes a perguntar quando o chapéu falou. Kel, O tom era diferente. a floresta está reagindo. Você se levantou imediatamente. Reagindo como? A trilha sumiu. Disse o manto. A entrada que víamos antes não está mais lá. Você virou para a borda da floresta. As árvores estavam exatamente iguais, mas havia algo diferente no silêncio entre elas, mais espesso. Ficamos presos do lado de dentro, disse a bota, baixinho. Alexander reagiu diferente. Você percebeu pelo jeito como ele parou de se mover, completamente parado. A floresta fechou a entrada? Ele disse devagar. Não era uma pergunta para você, era para o chapéu. Sim, Respondeu o chapéu, involuntariamente. você conhece esse comportamento. Você e os Neffins ficaram parados. O chapéu, que raramente demonstrava surpresa, ficou em silêncio por um segundo. O manto não murmurou nada. A bota não disse uma palavra. Até o escudo, que sempre tinha algo a rebater, ficou quieto, porque Alexander não tinha hesitado, não tinha estranhado, não havia perguntado com quem você estava falando. Ele simplesmente participou da conversa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você encarou Alexander. Como você consegue nos ouvir? Perguntou o chapéu, finalmente, com uma cautela que você raramente tinha escutado nele. Alexander olhou para os 4 equipamentos, depois para você, e o silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para uma única certeza se formar. Esse homem sabia muito mais do que estava dizendo. E aqui termina o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários caso tenham alguma dúvida, sugestões ou queiram compartilhar como foi a sua experiência durante a aventura. Fiquem ligados nos próximos episódios e até a próxima, pessoal!